Gente, para fechar a aulinha de hoje, nossa aula remota, nós vamos fazer a resolução de 3 exercíciozinhos juntos. Já coloquei alguns exercícios de fixação para vocês, espero que vocês tenham tentado fazer e só olhar da correção. A mesma coisa vai ser com esses próximos 3 e ainda vai ter uma lista que vai ser enviada para vocês via WhatsApp junto com esses vídeos. Então, tentem fazer essa lista para a próxima aula. A próxima aula é na próxima semana, né? Na quarta-feira da próxima semana. Tentem fazer a lista e levem as dúvidas para a gente tirar essas dúvidas e finalizar o logaritmo, tá? Na próxima aula. Então, tentem fazer os exercícios. A gente vai falar um pouquinho sobre outras situações de logaritmo, falar sobre inequação logarítmica e aí a gente finaliza o logaritmo. Então, tentem fazer para eu conseguir avaliar vocês com alguma coisa no SIGA de logaritmo. Vocês precisam tirar as dúvidas comigo, para depois eu avaliar, para vocês irem para a parte que vai ser avaliada sem muitas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Vou dar um segundinho para tirar print dos exercícios, tentar fazer e depois ver minha correção. Então, tirem print. Ó, vamos lá. A altitude H acima do nível do mar em quilômetros durante o voo de um avião é dado pela função da pressão atmosférica P em ATM por HP é igual a 30 vezes o log de 1 sobre P na base 10. Em determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro desse avião era 0,8 atm. Nesse instante, a altitude do avião em quilômetros era, considerando o valor de log de 2 na base 10 igual a 0,3, então a gente quer saber o valor da altitude do avião e a gente teve, né, a pressão de 0,8 atm. Então, a expressão H, né, acima do nível do mar, ela é a função atmosférica P por altitude, né? Então, o H de P é a altitude que ele está e o P é a nossa pressão atmosférica. Então, a formulazinha foi dada por H de P é igual a 30 vezes log na base 10 de 1 sobre P. Nós temos que o nosso P, que é a pressão dada, é 0,8. E aí a gente quer saber a altitude. Então, H de 0,8, que foi o que nós temos, vezes 30 log de 1 sobre P na base 10. Ó, 1 sobre P não, 1 sobre 0,8. Nós já temos o 0,8. Vamos tentar resolver isso daqui. Eu vou reescrever essa função 1 sobre 0, essa fração 1 sobre 0,8 como 0,8 elevado a menos 1. Porque 0,8 elevado a menos 1, esse negativo inverte a base e eleva a 1. Ou seja, 1 sobre 0,8 é a mesma coisa que 0,8 elevado a menos 1. Então, reescrevendo, vai ficar 30 vezes o log de 0,8 elevado a menos 1 na base 10, né? Isso vai ser igual à altitude que eu quero. A altitude no 0,8, né? Esse menos 1 aqui em cima, ele vai ser jogado para cá multiplicando, pela propriedade que a gente tem. Então, vai ficar 30, que multiplica, o 30 está multiplicando todo mundo, menos 1 log de 0,8, opa, só 0,8 na base 10. Correto? Isso vai ser igual à altitude no ponto que eu quero, na pressão que eu quero. Esse 0,8 eu vou tentar escrever ele de outra forma. Então, eu vou lá no meu exercício e vou ver que foi dado log de 2. Então, eu vou tentar escrever esse 0,8 com alguma coisa relacionada ao 2, né? Eu sei que 8 é 2 ao cubo. E eu sei que 0,8 é 8 dividido por 10. Então, se 0,8 é 8 dividido por 10, é 2 elevado ao cubo dividido por 10. Então, vamos lá. Eu vou ter, então, que isso é igual a 30, que multiplica menos 1 log
log na base 10, esse 0,8, eu vou escrever como 2 elevado a 3 dividido por 10. Vamos aplicar as propriedades de logaritmo que a gente conhece agora. A divisão vira uma subtração, correto? E esse menos 1, ele já pode vir multiplicando o 30 aqui, porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, eu já posso falar que isso é menos 30 que multiplica. Como a divisão vira uma subtração, então fica log de 2 ao cubo na base 10, menos o log de 10 na base 10 também. Isso, então, vai ficar menos 30. Log de 2 ao cubo, esse 3zinho pode vir na frente multiplicando. Então, vai ficar 3 log de 2 na base 10, menos, nós já sabemos que log de 10 na base 10 é 1, porque é o mesmo valor de base para logaritmando. Agora, é só substituir os valores que foram dados no enunciado para a gente. Então, menos 30 vezes 3 vezes o log de 2 na base 10 é 0,3, menos 1. 3 vezes 0,3, 3 vezes 0,3 dá 0,9, 0,9 menos 1 dá menos 0,1, então isso fica menos 30 vezes menos 0,1. Menos 30 vezes menos 0,1 dá mais 3, né? Isso aqui resulta em 3. Logo, a letra B, resultado da altitude era 3, certo? 3 quilômetros acima do nível do mar. Dê um pause, tenta resolver, ou tire print para tentar resolver e depois vem aqui e corrige. Então, vamos lá. Correçãozinha. O que a gente tem aqui? A gente tem log de log de log. Um log dentro do outro. Vamos tentar resolver isso então. A gente tem que log de 3, aí tem um colchete, log de 8, log na base 3, né? Log na base 8 de log de 10, log na base 10 de x. Isso tudo é igual a menos 1. Vou tentar aplicar a primeira propriedade de logaritmo, que é aquela regrinha que eu chamei de regrinha do coração. 3 elevado a menos 1 tem que dar tudo isso aqui. Porque tudo isso daí é o nosso logaritmando. Então, 3 elevado a menos 1 tem que ser igual a log na base 8 de log na base 10 de x. Ok? 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/3. Então, eu posso falar que isso daqui dá 1 sobre 3, porque o expoente negativo inverte a base, certo? Então, eu vou usar essa mesma propriedade. Vou falar, então, que aqui é 1/3. Mais uma vez, vou usar a mesma propriedadezinha do coração. 8 elevado a 1/3 é igual ao logaritmando, certo? Então, 8 elevado a 1/3 vai ser igual ao logaritmando, que agora é o log de x na base 10. 8 elevado a 1/3 é a mesma coisa, lembrem da regrinha de como passa expoente fracionário para raiz? Então, é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 elevado a 1, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 8, que é o próprio 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, 8 elevado a 1/3 é a mesma coisa que 2, que é a raiz cúbica de 8. Então, 2 é log de x na base 10. Vamos usar a mesma propriedade pela última vez. Então, 10 elevado a 2 tem que ser igual a x. 10 elevado a 2 é o próprio x. 10 elevado a 2 é 100. Então, x é 100. Letra D. Então, vamos lá, gente. Um tempinho para vocês pausarem o vídeo ou tirar print. Tá, vamos lá, então. Considere a expressão a seguir. Log de 81 na base 4, log de 162 na base 4, um dividido pelo outro, log de 3 na base 9, log de 162 na base 9. Vou tentar reescrever isso de uma forma que fica melhor de visualizar, porque é de uma divisão, de outra divisão. Então, eu vou escrever log de 81 na base 4,
dividido por log de 162 na base 4, que é esses dois de cima. E aí, esses dois vão ser divididos por log de 3 na base 9 e log de 162 na base 9. Eu reescrevi de uma forma que ficasse um pouco mais fácil de visualizar. Que em cima tem uma fração, embaixo tem uma fração e tem uma divisão entre duas frações, tá? Aqui, nesse segundo logaritmo, nesse terceiro logaritmo aqui, eu já consigo pensar em um número 9 elevado a que número é igual a 3? Sabemos que raiz de 9 é 3, então talvez 9 elevado a meio é 3. Talvez não, com certeza, né? Porque 9 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 9. Então, raiz de 9 é 3. Então, esse log que eu circulei de amarelo vai dar meio, porque 9 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 9, que dá 3. Então, isso aqui de amarelo vai virar meio. Ou seja, se eu pegar um meio e dividir pelo log de 162 na base 9, eu posso fazer conserva a base e multiplica pelo inverso da segunda... Nossa, falei tudo errado. Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, isso aqui é uma divisão de frações. Conserva a primeira e o inverso da segunda vai ser log de 162 na base 9, né? Aí, a gente faz essa multiplicação. Fica, então, 1 sobre 2 log de 162 na base 9. Então, isso daqui vai virar log de 81 na base 4 sobre log de 162 na base 4 multiplicado por 1 sobre 2 log de 162 na base 9. Porque eu já sei que esse log é meio e fiz a divisão dessas duas frações, a de cima com a de baixo. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok. Agora, reparem uma coisa. Vocês lembram que a mudança de base era, se eu tinha um log de A na base B e quisesse passar para uma base C, seria o log de A na base C dividido pelo log de B na base C? Então, seriam valores aqui diferentes, né, que estariam aqui, e a base é a que eu escolhesse. Reparem que a base aqui, ó, dos dois é 4. Então, é como se esse 4 fosse esse Czinho aqui. Posso chamar, então, o 81 de A e o 162 de B. Então, eu posso reescrever isso como um log só, que vai ser o log de 81 na base 162. Porque se eu fosse fazer a mudança de base, ia ser log do de cima na base que eu quero, que no caso seria 4, e log do de baixo na base que eu quero, que no caso seria o 4 também. Então, por mudança de base, daqui cheguei aqui. Isso tudo está sendo multiplicado por 1, multiplicado não, dividido, desculpa, isso tudo está sendo dividido por 1 sobre 2 log de 162 na base 9. Esse valor aqui, dividido por esse valor aqui, é outra divisão de fração. O que eu posso fazer? Conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, divisão de fração. Então, vou conservar o primeiro valor, que é log de 81 na base 162, e multiplicar pelo inverso do segundo, que é 2 log de 162 na base 9, isso tudo sobre 1. Mas não precisa colocar sobre 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo, né? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho log de 81 na base 162, vezes 2 vezes log de 162 na base 9. Vou passar aqui para cima para caber. Esse 2 aqui está multiplicando todo mundo, então eu já vou deixar ele na frente de todo mundo. E eu vou reescrever esse 81 como 9 elevado a 2, porque 81 é 9 ao quadrado. Então, vai ficar log de 9 ao quadrado na base 162, vezes log de 162 na base 9, porque o 2 já foi lá para frente, né? O 2 já está aqui. Isso tudo está sendo multiplicado, então eu posso trocar a ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Agora, a gente vai usar a propriedade de log para jogar esse 2 que está ao quadrado aqui, multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes... Agora, esse 2 que eu vou passar multiplicando,
esse valorzinho, que vai ser log de 9 na base 162, vezes log de 162 na base 9. Reparem a parte em amarelo. Lembra da propriedade que quando a gente troca a base pelo logaritmando e multiplica os dois trocados, dá 1? Vocês lembram disso, que foi da última aula? Então, logaritmando 9, base 9. Logaritmando 162, base 162. Então, isso vai dar 1, né? Então, nosso resultado vai ser 2 vezes 2, vezes a parte de amarela, que vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 1, dá 4. Então, o resultado, 4, letra B. Gente, então vamos lá para o último exercício. Uma espécie de ave ameaçada de ser extinta foi colocada em cativeiro para reprodução e reintrodução em seu habitat natural. Quem quiser dar pausa, já dá agora, já lê aí, já tenta resolver, que aí a gente volta para corrigir, tá? No início do mês de janeiro deste ano, 50 aves dessa espécie chegaram em uma área de proteção ambiental para essa finalidade. Sabe-se que a estimativa é de que a população dessa espécie de ave cresça 40% de um ano para o seguinte. As aves serão reintroduzidas na natureza quando a população ultrapassar 10.000 indivíduos e, considerando as situações climáticas favoráveis, a reintrodução ocorrerá no mês de janeiro. Utilize as aproximações log de 2, 0,30, log de 7, 0,85. Dessa forma, o tempo mínimo em ano para que as aves sejam reintroduzidas ao seu habitat natural. Então, vamos lá, vamos descobrir isso daí. Mas a gente não tem uma fórmula, não tem uma função, a gente vai ter que montar isso daí antes de descobrir os valores aí, né? A gente tem do exercício que foram colocadas lá 50 aves. Aí passou um ano, essas 50 aves vão crescer 40%. Ou seja, se elas vão crescer 40%, eu vou pegar um total de 100% e aumentar 40%. Então, eu vou ter, no próximo ano, um valor 140% a mais do que eu tinha. 140% do que eu tinha, né? 40% a mais do que eu tinha. E aí, para eu achar isso, é só eu multiplicar isso por 140 sobre 100 ou 1,4. Isso é o tanto de ave que eu vou ter no meu primeiro ano. Passou o primeiro ano, a gente vai para o segundo ano. Nesse segundo ano, vai crescer novamente 40%. Mas vai crescer 40% nas aves que eu tinha já naquele primeiro ano. Então, vai crescer 40% no que já tinha crescido 40%, né? Então, vai crescer 40% nesse valor que resultar aqui. Então, 1,4. E aí, a gente vai ter o segundo ano. Agora, para o terceiro ano, vai pegar o que deu no segundo ano e crescer 40%, porque ela sempre cresce em 40%. Então, eu vou pegar o que deu aqui no segundo ano e vou multiplicar novamente por 1,4. Então, vocês estão reparando que eu vou multiplicando várias vezes por 1,4. No primeiro ano, eu multipliquei por uma vez. No segundo ano, por 2 vezes. 2 vezes ele mesmo, né? No terceiro ano, 3 vezes. Então, o que está acontecendo? Eu estou multiplicando a quantidade de aves que eu tinha por 1,4 da quantidade de anos. Então, a gente tem um expoente, uma potência. 1,4 multiplicado por ele mesmo, um número x de vezes. Onde x é a quantidade de anos que se passaram onde essas aves estavam nesse ambiente, né? Nesse cativeiro. Então, nós teremos que a quantidade de aves terá que ser dada por essa formulazinha aqui. Vamos chamar de A de x, quantidade de aves num tempo x disso daqui, tá? O exercício quer que a gente encontre qual ano, né? Em qual tempo esse valor de aves, a quantidade de aves, vai passar 10.000. Para isso, vamos descobrir quanto que essa quantidade de ave vai dar exatamente 10.000? Que a gente vai ver quanto que vai passar de 10.000. Então, para descobrir isso, eu vou substituir aqui a quantidade de aves, que é meu A de x, por 10.000. Então, a gente vai ter que 10.000 vai ter que ser igual a 50 vezes 1,4 elevado
a x. A gente pode passar esse 50 dividindo para o lado de lá, corta com 0 contra 0, 1000 dividido por 5, isso dá 200. 200 é igual a 1,4 elevado a x. Agora eu tenho uma equação exponencial, só agora eu transformar o 200 em base em 1,4 que eu consigo resolver de boa. Só que como que eu vou transformar o 200 em base em 1,4? Aí eu vou ter que recorrer aos logaritmos, né? Lembrem da propriedade de logaritmo, a propriedade inicial, a regrinha do coração, log de A na base B é igual a C. Isso nos mostra que B elevado a C é igual a A, regrinha do coração. Então, olha só, de uma potência a gente chega no logaritmo e de um logaritmo a gente chega numa potência. Então, vamos tentar sair dessa potência e chegar no logaritmo. Eu tenho que a base da potência é a base do logaritmo. Olha lá, a base B, que era B elevado a C igual a A, vira log de B, então a base aqui vai ser 1,4. O elevado, que é o nosso Czinho aqui, seria o resultado do log. Então, esse elevado é o resultado do log, então isso aqui vai ser igual a x. E o logaritmando é o resultado da potência. Então, o nosso logaritmando é o A. Então, isso dá log de 200 na base 1,4. Isso vai ser o nosso x. Mas como eu vou saber a base de 200, o logaritmo de 200 na base 1,4? Como que eu vou saber isso? A gente vai usar as propriedades que a gente conhece. E as propriedades que a gente conhece tem mudança de base, tem valor de divisão, né? Ou multiplicação de logaritmos. Então, vamos fazer isso daí. Primeira propriedade que a gente conhece é a mudança... A primeira não, né? Uma das propriedades que a gente conhece é a mudança de base. E a base dada nos exercícios foi a base 10, porque não apareceu base aqui. Logo, posso reescrever isso tudo usando a base 10, que foi a base que deu no exercício. Então, eu vou falar que log de 200 na base 10, não precisa colocar quando é base 10, sobre log de 1,4 na base 10, isso tudo vai ser igual a x, né? Isso daqui é igual a isso daqui, então isso tudo é igual a x. Mas quem é 200? Eu tenho log de 2 e eu tenho log de 7, então vou escrever os dois valores como 2 e 7. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100, né? Então, eu vou falar que log de 200 é log de 2 vezes 100 e log de 1,4. Eu sei que 1,4 é 14 dividido por 10. E eu sei que 14 é 2 vezes 7. Os dois logs que eu tenho. Então, eu vou escrever esse 1,4 como log de 14 dividido por 10. Já vou escrever direto como 2 vezes 7, tá? Então, log de 2 vezes 7 dividido por 10. E aí, o que a gente chega nisso daqui? Isso tudo, lembrando, é igual a x. Se isso tudo é igual a x, a gente tem que... Deixa eu pegar um pedacinho aqui da tela para escrever. Log de 2 vezes 100 é a mesma coisa que log de 2 mais log de 100. E log de 2 vezes 7 sobre 10 é a mesma coisa que log de 2 mais log de 7, isso tudo menos log de 10. Correto? Log de 2 nós temos. Log de 100 na base 10 é fácil de encontrar, porque 10 elevado a 2 é 100. Então, log de 100 na base 10 é o 2. Log de 10 na base 10 a gente já sabe que é 1. Log de 2 e log de 7 a gente já tem, agora é só substituir os valores. Log de 2 foi dado que é 0,3, 0,30, né? Então, 0,30 mais 2 é lá o valor de cima. Log de 2 mais log de 7 vai ser 0,85 e 0,30, porque é o log de 2 mais o log de 7. Então, 0,30 mais 0,85, 11, então dá 1,15. Isso tudo menos 1, que é o log de 10 aqui. Então, isso vai dar 2 mais 0,3 dá 2,3 e 1,15 menos 1 dá 0,15. Agora é só a gente fazer essa divisão. 2,3 dividido por 0,15 dá 15,3. 15,3. Então, depois de 15,3 anos, vai ter
10 mil aves no local. A gente quer que ultrapasse 10 mil indivíduos. E a soltura da aves vai ser em janeiro. Então, quando que eles vão soltar essas aves? Em janeiro do próximo ano, porque deu 15,3, né? Então, deu no meio ali do ano 15. Se a gente quer do próximo ano, então, o ano que vai fazer a soltagem dessas aves é 16 anos, letra A. Gente, é isso. Tentem resolver, olhem essas correções e não esqueçam da lista de exercícios. Tentem resolver ela para a aula que vem, para a gente sanar as dúvidas, tá? Lembrem de domínio, de função, tá? A gente tá falando sobre isso no vídeo de função logarítmica. E é isso, lembrem das propriedades. Com o tempo vocês acabam decorando as propriedades de tanto que a gente usa mesmo. Então, boa sorte, até semana que vem para todo mundo.